Olá, saudamos a todos com graça e paz, em nome de Jesus. Uma alegria estarmos reunidos para adorarmos a Deus. Estamos retomando hoje o nosso culto presencial, Continuamos transmitindo o nosso culto através da nossa live. E com alegria nessa hora queremos orar a Deus, pedir a Deus que nos abençoe, confirme sobre nós a sua graça, a sua presença, nesse dia que Ele nos dá. Vamos orar? A Ti, Senhor, toda a nossa gratidão e louvor. Obrigado porque o Senhor é bom sempre e o Senhor a cada manhã renova a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Queremos Te louvar e Te agradecer nessa hora pelo privilégio que nós temos de poder estarmos reunidos para Te adorar. Tanto nós que estamos aqui nessa casa de oração, quanto os nossos irmãos e irmãs que estão em suas casas, que o Senhor nos abençoe a todos. Confirme sobre todos nós a Tua bênção, a Tua presença e a Tua graça, que o Senhor nos livre do mal e que a Tua boa vontade seja feita na terra e no céu para que em tudo Teu nome seja exaltado e glorificado. Traz alegria, traz consolo, traz paz aos corações e também nos exorta para que a cada dia a gente possa estar se amoldando e se entregando à Tua boa vontade para a Tua glória. A Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero convidar você a gente fazer uma leitura da Palavra de Deus. Nas últimas semanas, estivemos meditando no livro de Jonas e o capítulo 2 é um salmo de ação de graças, Refletimos sobre ele recentemente, mas eu gostaria de começar com Jonas capítulo 2, esse salmo de ação de graças que o Jonas ele vem trazer aos nossos corações. Jonas capítulo 2, a Palavra de Deus diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da Tua presença. Será que tornarei a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu Te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. O Jonas, então, ele traz esse belo hino de ação de graças, em que ele louva a Deus pelos seus feitos. Deus livrou sua vida. E nós podemos olhar para a nossa vida e para a história e perceber que Deus tem sido sempre muito bom. Ele tem nos livrado do mal, tem derramado de graça e misericórdia, e assim como fez com Jonas, Ele tem nos chamado a que a gente creia em Deus, confie em Deus e a gente abrace o chamado que Ele tem para a nossa vida. Que a gente se entregue à boa vontade de Deus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus confirme sobre todos nós a alegria, a graça e a paz. E nessa hora, com alegria, vamos, como fez o Jonas, agradecer a Deus, louvar a Deus e declarar que Deus é a nossa salvação. Ele é o motivo do nosso cântico, é o motivo da nossa esperança. Ele é o Salvador, Ele continua agindo, não apenas criou, mas sustenta a criação e Ele continua sustentando a nossa vida. Que a presença, a alegria e a paz do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E Senhor, obrigado pela tua presença conosco, e nessa hora, que o teu Santo Espírito esteja nos guiando a te adorar, a nos rendermos a ti, e que em todas as coisas o teu nome seja em nós exaltado e glorificado. Obrigado pela alegria de estarmos reunidos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando a Deus. Vamos louvar ao Senhor, então, e dizer o quanto é bom. Vamos começar agradecendo a Deus e dizer o quanto é bom estarmos reunidos, ainda que em poucos, mas também com os irmãos que estão em casa,
É bom a gente estar reunido, louvando ao Senhor. Essa música fala que essa união nunca falte para nós. E essa união que ele fala é um só amor, um só espírito, uma só fé. E isso independe de presença física, né, geográfica, distância, porque é uma só fé no Senhor. Somos uma família no Senhor. Independente se você não pode estar aqui, estar em casa, mas que nós continuemos firmes nessa fé, em um só amor, em Jesus.
cremos que Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és o único Deus, Criador de todas as coisas, Pai. E que o Senhor nos ajude a mantermos firmes, Senhor, à nossa frente. Esses dias tão maus, Senhor. E os que ainda estão por vir, Pai, que nossa fé possa permanecer firme na rocha que és Tu, Senhor. E que possamos resplandecer a Tua luz nesse mundo, Pai, mesmo em meias trevas. É aí mesmo, Senhor, que a Tua luz deve brilhar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, Te louvamos, agradecemos por essa manhã, por esse primeiro culto de volta, Senhor, presencial. Que a Tua bênção esteja sobre cada um, Senhor, que está aqui presente, e também sobre os que não puderam vir, Senhor. Sei com cada um nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos nessa hora continuar a adorar a Deus através da meditação da sua palavra. A gente vai fazer a leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 12, do verso 38 ao verso de número 42. Mateus 12, de 38 a 42. A palavra de Deus diz assim: Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor abençoe nessa hora, porque ela é inspirada pelo Teu Espírito Santo. Mas nós precisamos que ela seja iluminada na nossa mente e no nosso coração, para que ela seja vida na nossa vida, para que ela nos renove e nos santifique pela Tua graça. Por isso, Senhor, abençoe a todos nós que acabamos de ouvir a Tua palavra, e abençoa para que sejamos renovados pela Tua graça e transformados para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja está reunido, para a gente meditar na palavra de Deus, e hoje queremos meditar sobre esse texto. Nas últimas semanas estivemos meditando no livro de Jonas, um capítulo por semana, e hoje a gente vai estar refletindo sobre um texto dos evangelhos que trata sobre essa narrativa do Jonas. É muito importante a gente ler o livro do Jonas inteiro para que a gente entenda que o livro do Jonas não se resume ao episódio narrado de Jonas sendo engolido por um peixe e depois ser lançado na praia. O livro de Jonas é muito maior que isso. E esse texto dos evangelhos, ele vem trazer essa realidade para a gente. A gente vive num contexto em que muita gente tem se levantado e se dizendo cristã, Muita gente tem procurado aí ter uma vida religiosa, e esse ano é ano de eleição, então tem muitos temas que a gente precisa estar refletindo à luz da palavra de Deus. Quem nós somos? Qual é a nossa identidade? E qual é o chamado de Deus hoje para a nossa vida? E eu entendo que esse texto dos evangelhos é muito importante. Ele começa no verso 38 dizendo assim: Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Aqui acontece algo muito curioso. No Evangelho segundo Lucas, um texto paralelo, quem faz o pedido do sinal é a multidão. Eu acho curioso, tem gente que fica perguntando: pastor, mas quem fez a pergunta? Foram os escribas e fariseus ou foi a multidão? Eu não vejo contradição. Eu entendo perfeitamente que os escribas e fariseus podem ter feito uma pergunta que também respondia ao anseio da multidão. Que, aliás, se você ler, por exemplo, o Evangelho segundo João, que não tem um paralelo nesse texto, vai perceber que a multidão está toda hora pedindo sinal. Então, na verdade, todas as versões, todos os evangelhos, eles trazem aspectos diferentes da mesma realidade. E aqui Jesus fala de uma geração má e perversa.
E esse aqui é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para você. O que é uma geração má e perversa? Por que Jesus chama aquela geração de má e perversa? Se você ler o capítulo 12, vai perceber que Jesus já se apresentou, enviou seus discípulos, ele fez sinais, ele curou, ele realizou milagres, e o povo não tinha muita dificuldade de reconhecer que ele é enviado do Pai e vivia pedindo sinal para que Jesus confirmasse toda hora se ele era enviado pelo Pai. Não importava quanto sinal ele enviava. E é curioso que essa geração também tem algumas características que devem chamar a tua atenção e a minha. O que é uma geração má e perversa? Presta muita atenção no seguinte. Em primeiro lugar, aquela era uma geração que lia a Bíblia. Os judeus do primeiro século eram um povo religioso. Os judeus do primeiro século eram um povo que estava constantemente ouvindo a Escritura. Eles liam a Bíblia. Eles oravam. Eles tinham uma vida moralmente boa, moralmente decente. Tá? Então, Jesus está chamando de uma geração má e perversa um povo que orava, jejuava, lia a Bíblia e tinha uma vida moralmente correta. Agora presta muita atenção, Jesus não está falando contra orar, jejuar, ler a Bíblia e ter uma vida moralmente correta. Ele não está falando em se reunir para o culto semanalmente, como os judeus faziam. Muito pelo contrário, todas essas coisas são boas, são necessárias, e as pessoas que temem a Deus, elas vão se entregar à vontade de Deus, que se manifesta na oração, na meditação da palavra de Deus, na esmola, no auxílio aos necessitados, no jejum, no culto. Todas essas coisas são boas, não há nada de errado com elas. No entanto, e aqui eu quero chamar a tua atenção, é possível que você ore, que você leia a Bíblia, que você ajude o necessitado, que você tenha uma vida moralmente correta e, no entanto, você faça parte de uma geração má e perversa. E esse é uma verdade fundamental, principalmente no tempo que a gente vive. Na nossa cultura reina um relativismo muito grande, segundo a qual não importa a religião que você tem, afinal de contas o importante é ser uma pessoa boa. Mas Jesus nos confronta aqui com uma realidade que há algo necessário para ir além. E Jesus faz exigências nessas coisas, mas o chamado do Evangelho é muito mais do que ter uma vida religiosamente, uma vida religiosa de oração, de leitura da Bíblia, de culto e uma vida moralmente correta. Então, o que é, afinal, uma geração que não seja má e perversa? A gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco. Mas, em primeiro lugar, eu e você, a gente precisa entender isso. O Evangelho, ele está trazendo algo, ele está trazendo uma mensagem para mim e para você. Você que está nessa hora aí adorando com a gente, né? Você que está nessa hora aí ouvindo a Escritura, você que é uma pessoa que ora, lê a Bíblia e acredita em Deus, essa palavra é para a gente. Jesus chama essa geração de má e perversa. E ele traz uma característica interessante dessa geração. É uma geração que vive pedindo sinal. Não é uma geração que não acredita no sobrenatural. Na nossa cultura, muita gente confunde isso. Tem gente que acha que crer em Deus é acreditar em sobrenatural. Tá? É muito mais que isso, meus irmãos e minhas irmãs. Tem gente que acredita no sobrenatural. Os judeus do primeiro século acreditavam no sobrenatural. Aliás, leia os evangelhos, você vai perceber, por exemplo, Jesus expulsando demônios. Né? Acontece, inclusive, aqui no contexto do nosso texto, no capítulo 12. Tá? Jesus expulsa demônios, as pessoas acreditam em Deus, acreditam em anjos, as pessoas acreditam no sobrenatural. Então é muito mais do que acreditar no sobrenatural. E pessoas que vivem o tempo todo na dependência de sinais, são pessoas que não têm uma fé firmada e madura. Porque o sinal, o Evangelho de João deixa isso muito claro, os sinais, eles são para os não crentes. Porque quem crê não precisa de sinal para crer. Você está entendendo? Se você crê, mesmo que você não veja mais milagre ou sinal nenhum no resto da sua vida, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Se você crê, você vai continuar crendo. Se você crê de verdade, está firmado no Evangelho, você não precisa de milagre para começar a crer, porque você já crê. Agora, essa é uma geração má e perversa, porque eles não estão pedindo simplesmente qualquer sinal. Eles estão pedindo um sinal para Jesus, para que demonstre que Jesus de fato é o enviado de Deus.
de fato ele tem autoridade para pregar o reinado de Deus, que de fato o Pai o enviou. Esse é o motivo fundamental do pedido do milagre. Isso aponta para uma relação de incredulidade, não em relação a Deus de maneira genérica, não de maneira na Escritura de maneira genérica, não que as pessoas não orassem, não lessem a Bíblia, mas isso demonstra uma relação ruim com Jesus. As pessoas oravam, liam a Bíblia, faziam todas essas coisas, mas lá no fundo, eles não confiavam em Jesus, não reconheciam que Jesus é o enviado do Pai, não reconheciam que Jesus é o Cristo, não reconheciam que ele era o Messias, é aquele que veio ao nosso encontro para renovar todas as coisas. E por isso, há um povo de uma geração má e perversa, e um povo que apesar de orar, ler a Bíblia, dar esmola, ir para o culto, era um povo duro de coração. Jesus ele traz aqui alguns exemplos chocantes para os ouvidos sensíveis do judeu do primeiro século. Verso de número 39. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Em primeiro lugar, Jesus evoca aqui o exemplo do Jonas, em duplo sentido, em 2 aspectos. Em primeiro lugar, da mesma maneira como a gente leu o capítulo 2 do Jonas na introdução do culto, em que o Jonas dirige a Deus um salmo de ação de graças, agradecendo a Deus pelo livramento, em Jonas 2,6, Jesus compara a experiência de ter sido engolido pelo peixe e lançado de novo na praia com uma experiência de morte e ressurreição. E Jesus afirma exatamente que esse é um sinal de Jonas. Jesus, no capítulo 16, vai anunciar, como ele faz várias vezes nos evangelhos, inclusive em Mateus, ele vai anunciar antes de acontecer a sua morte e ressurreição. Porque a morte e a ressurreição de Jesus são um ponto-chave do evangelho. No entanto, Jesus está trazendo o exemplo de Jonas para dizer o seguinte: essa geração má e perversa vai ver um sinal. E o grande sinal é a cruz e a ressurreição. E eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa ver milagre para crer. Na parábola numa das parábolas da Bíblia, né, alguém que estava ali na condenação, no fogo da condenação, depois da sua morte, foi rico na sua vida, não tinha compaixão e desprezava os outros, e no sofrimento ali após a sua morte, ele pediu para que alguém tocasse com o dedo molhado a sua língua. E diante da impossibilidade, ele disse o seguinte: então, por favor, mandem alguém voltar dos mortos e avisar os meus familiares. E Abraão diz o seguinte: eles têm a lei e os profetas. Se eles não ouvirem a lei e os profetas, eles não vão acreditar, mesmo que alguém se levante dentre os mortos. E alguém se levantou dentre os mortos. E o nome dele é Jesus Cristo. E alguém se levantou dentre os mortos. O seu corpo não pode ser encontrado, porque a sepultura não pôde segurá-lo. Porque assim como Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e novamente viu a luz do dia, o Filho do Homem morreu na cruz para nos reconciliar com o Pai. Mas ele ressuscitou o 3º dia e derrotou todos os inimigos de Deus. O grande sinal que você precisa para crer é o Evangelho. Porque se você não crê em Deus a partir do Evangelho, nada vai ser suficiente para que o seu coração seja quebrantado e você se renda a Deus e a sua vontade. Não é possível, segundo a Escritura, se render a Deus e a sua vontade, senão através de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é apenas um profeta. Ele diz: e aqui está quem é maior do que Jonas. Porque Jesus é profeta, mas ele é mais que profeta. Ele não é apenas o maior de todos os profetas, mas ele, além de ser profeta, ele é o rei, ele é o Messias, ele é o Salvador. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Ele vai renovar todas as coisas e toda a criação. O grande sinal que você precisa para crer é a ressurreição de Jesus Cristo. E por isso Jesus continua, ao falar do Jonas, falando algo muito mais além do capítulo 2.
ele fala sobre os ninivitas. Por isso, no dia do juízo, os ninivitas julgarão vocês. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. O Jonas, depois que é lançado fora, depois que ele tem uma experiência ali, em que ele compara uma ressurreição, ele vai a Nínive e pregue. E apesar de Jonas ser um profeta teimoso, turrão, mandrião, com raiva e ira no coração, ele pregou a palavra de Deus com fidelidade, os ninivitas creram. E Jesus está dizendo o seguinte: eu sou maior do que o Jonas. E por isso, os ninivitas, que eram um povo pagão, que acreditavam em outros deuses, quando ouviram a pregação de Jonas, se arrependeram do mal e se voltaram para Deus. Eles não apenas se arrependeram do ponto de vista da moralidade, eles não apenas mudaram o hábito de oração, eles se voltaram para Deus. E esse é um ponto muito importante. O Jonas está afirmando o seguinte: é muito mais do que ler a Bíblia, é muito mais do que oração. O exemplo do Jonas nos remete à morte e à ressurreição de Jesus e, ao mesmo tempo, nos remete a Nínive. Os ninivitas se converteram com a pregação de Jonas. Imagina qual é o nosso privilégio, mas também a nossa responsabilidade, diante do próprio Filho de Deus que se manifestou e veio ao nosso encontro e está vivo hoje. E nós ouvimos a sua voz através da sua palavra, e ouvimos a sua voz através do seu Espírito que habita no coração dos filhos e filhas de Deus e fala aos nossos corações. Então, Nínive é um sinal para a nossa geração. Nínive foi um sinal para a geração dos judeus do primeiro século, que contemplaram o Messias, que viram a Jesus, mas, no entanto, com o coração endurecido, muitos não se voltaram para ele. Muitos não se voltaram a Deus. Porque quem não se volta ao Evangelho e não se volta a Deus por meio do seu Filho, segundo a Escritura, não se voltou a Deus. E assim como Deus teve misericórdia dos ninivitas, a sua misericórdia e a sua graça estão abertos para nós hoje. E além disso, esse texto nos chama a atenção por outro ponto fundamental. Jonas estava muito preocupado consigo, com seu país, com Israel. Mas o livro de Jonas aponta que a palavra de Deus é para os outros, é para as nações. Da mesma maneira, Jesus, quando veio, ele exerceu o seu ministério entre os judeus. Mas ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas ele não veio só para os judeus, porque o seu ministério, a sua cruz e a sua ressurreição são meio pelo qual Deus atrai para si gente de todas as nações. Por isso, quando Jesus morre na cruz e ressuscita, ele aparece aos discípulos e ordena aos seus discípulos que anunciem o Evangelho a todas as nações. Isso significa que tem um paralelo muito importante para a gente hoje. Da mesma maneira que os judeus do primeiro século acreditavam em Deus, liam a Bíblia, oravam, davam esmola e tinham uma vida moralmente correta, hoje, nós, cristãos brasileiros, seja você evangélico, católico, romano, ortodoxo, grego, você precisa entender uma coisa: eu e você precisamos de Jesus Cristo. E eu e você precisamos nos voltar para Jesus Cristo. E eu e você precisamos entender que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor de todas as coisas. E eu e você precisamos entender que se você crê, você não precisa mais de sinal nenhum para acreditar. E Deus tem feito sinais. A gente tem acompanhado aí sempre, no decorrer da nossa vida, e inclusive nesse período que a gente está passando, por quanta gente a gente não tem orado. E quantas vezes a gente não tem visto a ação graciosa e misericórdia de Deus, restaurando pessoas, restaurando saúde, renovando corações, e mesmo naquelas situações em que acontece aquilo que a gente não esperava que acontecesse, a gente sabe e reconhece que quando Deus responde a nossa oração com sim, Ele deve ser honrado e glorificado. E quando Ele não responde a nossa oração com sim, Ele deve ser honrado e glorificado, porque Ele é o Senhor e Ele é Deus. E Jesus está nos chamando a um compromisso com Ele, a reconhecermos que Ele é o Senhor, é o Messias, e a depositarmos a nossa fé, a nossa esperança no Evangelho, e a gente viver rendido à vontade dEle.
Mas Jesus ele continua ainda no verso 42. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Só no capítulo 12 do Evangelho de São Mateus, Jesus vai fazer 3 afirmações impressionantes. Ele vai dizer que é maior que Jonas, ele é maior que Salomão e ele é maior que o templo. Sabe o que significa? Significa que Jesus é profeta, mas ele é o maior de todos os profetas. Significa que Salomão era o rei, mas Jesus é o verdadeiro filho de Davi, aquele em quem as promessas de Deus a Davi vão se cumprir. O filho que seria chamado, o filho de Davi, que seria chamado filho de Deus, queria reinar para sempre e queria edificar a verdadeira casa ao Senhor. E a verdadeira casa ao Senhor não é o templo de Jerusalém, porque Jesus é maior que o templo. Ele não é apenas o Messias, o rei acima de todos os reis, mas ele é o verdadeiro templo. Ele é o tabernáculo de Deus entre as pessoas. Ele é Deus que vem ao nosso encontro e manifesta a sua presença. É Ele. Jesus Cristo é o Senhor. E Ele é maior do que Jonas. Ele é maior que Salomão. Ele é maior que o templo. Ele é Deus que vem ao nosso encontro não apenas para nos salvar. Ele vem ao nosso encontro para exercer o seu senhorio, o seu reinado. Jesus vem ao nosso encontro e Ele nos chama a todos a que a gente se arrependa do mal. Todo dia, todos nós temos motivo para arrependimento. Todo dia, todos nós temos motivo para arrependimento. E Jesus hoje nos chama a que a gente se volte para Ele, para que a gente reconheça que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor. Ele é o enviado do Pai. E Ele veio para reconciliar consigo todas as coisas, através do sinal do Jonas, através da sua cruz e da sua ressurreição. Ele é o Senhor. E Ele nos chama para segui-lo. E hoje, no nosso país, as estatísticas aí do IBGE apontam que daqui a alguns anos, se as expectativas, se a previsão do IBGE se mantiver, o Brasil vai ser um país em que a maioria da população será evangélica. E eu quero fazer uma pergunta para você. Será que isso tem sido uma boa notícia? E eu quero dizer uma coisa para você. Não basta ser chamado de evangélico, ou não basta ser chamado de cristão. Seja você evangélico, católico, romano, ortodoxo, grego, tá? A fé no evangelho é fundamental, mas não é suficiente que sejamos chamados de evangélicos. É muito mais do que orar, ler a Bíblia, dar esmola e ter uma vida moralmente correta. O que Jesus nos chama é nos entregarmos ao seu senhorio, ao seu reinado. Ele é rei. E é possível que da mesma maneira que aconteceu no primeiro século, em que as pessoas tinham uma vida religiosa ortodoxa, mas estavam longe de Jesus Cristo, é possível que hoje, eu e você, a gente seja chamado de evangélico, mas a gente rejeite o chamado de Deus para que a gente se reconcilie com Ele através do seu Filho, e a gente rejeite o reinado do Rei, que deve ser rei em todas as áreas da sua vida, em que Ele é Senhor no seu trabalho, em que Ele é Senhor nas suas relações familiares, em que Ele é Senhor em todas as coisas. É muito mais do que ter uma vida moralmente correta. Tem muita gente que acha que a palavra testemunho na Bíblia significa ter uma vida moralmente correta e não rir de piada suja, né? Não falar palavrão e orar e ler a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você, não há nada de errado com essas coisas, mas se ser cristão é isso, você não entendeu o Evangelho. Ser cristão é um chamado para se entregar completamente àquele que realizou o grande sinal para que a gente possa crer. Se entregar ao senhorio de Jesus Cristo em todas as coisas. E por isso, da mesma maneira como Jesus chamou aquela geração ao arrependimento, Jesus hoje está chamando a mim e a você. Aquela geração não se arrependeu. E Jesus está chamando hoje a todos nós a que a gente se arrependa. Se você é cristão ou se você não é cristão, se até o momento você foi ateu, agnóstico, seja qual for o tipo de fé que você tenha, Deus é um só. Mas o Deus único não faz um monte de discurso que se contradiz. O Deus único e verdadeiro, Criador do céu e da terra, Ele só tem uma resposta para a reconciliação com Ele. E essa resposta é o Evangelho. E essa resposta é o Filho de Deus,
que vem ao nosso encontro, não apenas para morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar, mas ele morre e ressuscita para ser Senhor de todos. É o que a Bíblia nos diz a todo instante. Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor de todos, para exercer o seu reinado, o seu senhorio sobre todos. E esse é o chamado que Jesus vem fazer para mim e para você, e essa é a reflexão que a gente precisa fazer hoje. O Evangelho nos chama a que a gente abandone os ídolos. O Evangelho nos chama a que a gente entenda que nesse ano em que a gente vai ter mais eleição, que você entenda o seguinte: abandona os falsos messianismos. Abandona os falsos messianismos de esquerda e de direita. E para de achar que tem algum salvador da pátria aí na política que vai resolver o nosso problema. Porque durante toda a história, todo mundo que se levantou, inclusive alguns que a própria Bíblia afirma que foram chamados por Deus para exercer a função, falharam e cometeram erros e pecados. Não existem Messias nem na direita, nem na esquerda e nem no centro na política. O Messias é Jesus Cristo, ele está acima dessas coisas. E quando a gente se envolve com política, a gente precisa entender que, independente da tua preferência partidária, o Evangelho está além da tua preferência partidária. Porque o Evangelho está chamando a todos ao arrependimento, inclusive a classe política, inclusive o legislativo, o executivo, o judiciário. Jesus chama a todos ao arrependimento porque ele é o rei de todas as nações e em breve, sobre os que creem, sobre os que não creem, ele vai executar o juízo. E naquele dia, muitos serão condenados por Nínive e pela rainha do sul que veio ouvir a sabedoria de Salomão. Porque Jesus Cristo, que é maior que Jonas, e é maior que Salomão, e é maior que o templo, ele já veio. E ele chama a todos a se renderem ao Evangelho. Ele chama a todos a se arrependerem do pecado. Ele chama a todos a viverem não para entender que eleição é um privilégio para se dar bem, mas eleição é um chamado para abençoar o outro. E você que já foi eleito e tem vivido como se Deus não fosse Deus, e tem usado o seu cargo, a sua função, para benefício próprio da sua ideologia, seja ela qual for, entenda que Deus te chama hoje ao arrependimento. E você que é eleitor e vai votar, entenda de uma vez por todas, em nome de Jesus Cristo, que o verdadeiro Salvador, quem é o Salvador da pátria, é o Messias Jesus Cristo. Ele é o único Messias no qual você deve depositar sua fé e sua esperança. Porque todos os demais Messias falham, pecam e estão sujeitos a pecado. Todos. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A única exceção é Jesus Cristo. Então, se você entendeu o Evangelho, você entendeu que Jesus Cristo é o único fundamento da sua fé e da sua esperança. Não estou dizendo que você não deve votar, muito pelo contrário. Não estou dizendo que você não deve ter candidato, muito pelo contrário. Mas não cometa essa idolatria de achar que o Salvador da pátria é alguma figura isolada, como o presidente da República, ou mesmo o Senado, tá? É muito mais do que isso. Agora, todos, os que elegem e os que são eleitos, você entender que à luz do Evangelho, assim como Jonas e Israel, que não foram chamados apenas para desfrutar da bênção de Deus, para que as nações fossem condenadas, mas pelo contrário, assim como Deus chama Israel para ser uma bênção às nações, a igreja precisa entender que ela não é um fim em si mesma. E se ela crê no Messias, ela precisa entender que, como Jonas, ela é chamada para Nínive. Que, como Salomão, ele é chamado para testemunhar a sabedoria de Deus para a rainha de Sabá. E como Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou por todos, e através do Evangelho, da sua cruz e ressurreição, chama a todos a fé nele e ao senhorio dele, hoje Deus te chama ao arrependimento. Se você é evangélico, você precisa entender que você precisa de arrependimento. Se você é católico romano, você precisa entender que você precisa de arrependimento. E se você, seja qual for a sua religião, você precisa entender, ou se você acha que não tem, você precisa entender que o Messias chama a todos ao arrependimento e à fé nele. Ele nos chama a todos a crermos no Evangelho, a vivermos de acordo com o Evangelho e a anunciarmos o Evangelho. Ele chama a todos a que a gente se entregue ao senhorio de Jesus Cristo, o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus não nos considere uma geração má e perversa, uma geração corrupta. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que não aconteça conosco o que aconteceu com aquela geração.
oravam, liam a Bíblia, ajudavam o necessitado, iam para o culto, mas era uma geração má e perversa, incrédula. Não é por falta de acreditar em sobrenatural, isso é brincadeira de criança. É por falta de fé no Evangelho e compromisso no Evangelho. Essa não é uma pregação popular. E essa não é uma pregação que vai fazer todo mundo se alegrar. Mas a palavra de Deus diz que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E quem é de Deus vai ouvir o testemunho que ele dá acerca de si mesmo no seu Filho amado, na sua palavra e no testemunho interno do seu Espírito Santo. Por isso eu queria orar com você nessa hora. E eu quero, em primeiro lugar, convidar você a orar e, neste momento, confessar a Deus os seus pecados. Porque Jesus não está pregando para uma geração que não conhecia a Bíblia, que não orava e que não ajudava os necessitados. Ele está falando com uma geração que fazia todas essas coisas, mas uma geração que estava resistente à pessoa de Jesus, ao seu senhorio, a se render a Ele em todas as coisas na sua vida. Eu queria convidar você a orar. Depois eu queria orar com você. Vamos orar agora. Feche seus olhos por um instante. Fala com Deus. Abra o seu coração. E se você ainda não crê nele, pede para que Ele abra o teu coração, renove a tua mente e Ele se manifeste na sua vida com graça, bondade e misericórdia. Em nome de Jesus. Senhor, nós nessa hora queremos nos colocar diante do Senhor. E nós reconhecemos, Senhor, a fidelidade, a legitimidade da Tua palavra. Tua palavra que diz que todos pecaram e carecem da Tua glória. E, Senhor, quando a gente olha para a Tua palavra, a gente é confrontado com essa realidade. O Senhor veio para o que era seu e os seus não receberam. E hoje, Senhor, o Senhor continua vindo ao nosso encontro. E nós, Senhor, que nos chamamos de cristãos, queremos, em primeiro lugar, nos colocar diante de Ti e te pedir perdão. Perdão, Senhor, quando a gente, apesar de orar, de ler a Bíblia e fazer tantas coisas e praticar boas obras, a gente ainda continua com o coração duro com o Senhor, continua com o coração resistente ao Teu reinado, continua com o coração duro sobre essa verdade de que o Senhor é maior que Jonas, o Senhor é maior que Salomão, o Senhor é maior que o templo. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que possamos vivenciar o Teu senhorio em todas as coisas. Porque Tu és o Rei não somos nós. E o Senhor é um Rei que veio para servir. Tem misericórdia, Senhor, da Tua igreja nesses dias, que muitas vezes tem procurado poder para ser servida, tem procurado poder para buscar os próprios interesses, mas muitas vezes não está preocupada em servir ao outro, ir ao encontro do outro num sinal de graça, de amor e de misericórdia, como o Senhor mesmo fez com a gente e como o Senhor chama o Teu povo a fazer durante toda a história. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que não sejamos um povo mesquinho, egoísta, que fica o tempo todo só atrás de milagre, só atrás de querer satisfazer os próprios desejos e não se entregar à Tua vontade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, para que a gente não venha confundir quem é o Senhor. Apenas um mestre, apenas um fazedor de milagre, apenas um fundador de religião, pois o Senhor é muito mais do que qualquer uma dessas coisas. Tu és o Senhor, Tu és o Rei, e por isso, Senhor, tem misericórdia de nós, para que a Tua vontade seja feita em tudo, para que a Tua vontade seja feita no culto, para que a Tua vontade seja feita em casa, para que a Tua vontade seja feita no trabalho, para que a Tua vontade seja feita nos nossos corações, para que a Tua vontade seja feita na política, para que a Tua vontade seja feita em todas as coisas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não permita que sejamos reconhecidos por Ti como uma geração má e perversa, assim como esse público para o qual o Senhor se dirige nessa passagem do Evangelho. Mas que pela Tua misericórdia e a Tua graça, o Senhor avive a Tua obra no meio do Teu povo. Senhor, tem muita gente com o coração endurecido,
Muita gente que já ouviu a tua palavra, que diz que já teve experiência com o Senhor, mas vive uma vida rasa, de ressentimento, de mágoa, vive uma vida sem se alegrar na tua presença, vive uma vida sem se entregar à tua boa vontade, sem te servir com alegria, sem te servir abençoando os outros, servindo os outros e acolhendo os outros. Tem misericórdia, Senhor, mas desperta o teu povo, porque quem é teu ouve a tua palavra. Quem é teu se volta para ti. Quem é teu vai crer no Evangelho, vai viver de acordo com o Evangelho e vai testemunhar o Evangelho. Por isso, Senhor, a ti a nossa gratidão por essa palavra que nos exorta, mas ao mesmo tempo nos consola e edifica, porque o Senhor já realizou o grande sinal e nós cremos no sinal que o Senhor realizou. Cremos que o Senhor veio ao nosso encontro para reconciliar consigo todas as coisas. Creio que o Senhor já morreu na cruz e já ressuscitou e se levantou para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que tu és o Senhor. O Senhor está reinando hoje e chama que todos se rendam à tua presença e à tua vontade, para a tua glória. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor, de toda a tua criação, mas tem misericórdia do teu povo, Senhor, porque a tua palavra nos ensina que o juízo começa pela tua casa. E ao invés de a gente olhar para os outros com ar de superioridade, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós somos os primeiros a quem o Senhor chama a uma vida de arrependimento. Que a tua misericórdia, a tua graça e a tua presença sejam confirmados sobre nós, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. E esse Deus que manifesta em nós a sua graça e a sua presença, Ele nos chama a vivermos esse culto presencial, tá? O culto presencial é muito mais do que a gente reunido aqui no espaço da igreja. O culto presencial é a tua vida em adoração a Deus, em espírito e em verdade, em todas as coisas, vivendo o senhorio daquele que já realizou o grande sinal, a sua cruz e ressurreição. Que Deus os abençoe. Deus manifeste graça e paz sobre nós. Quero convidar o Lorival a vir à frente. O Lorival vai estar fazendo aí um comunicado para a igreja, tá? E que Deus abençoe a todos, Deus confirme graça e paz sobre a tua vida. Depois do Lorival trazer um aviso, a gente vai estar orando e impetrando a bênção. Bom dia, irmãos. Satisfação, né? Estar culto presencial, revendo os irmãos e outros pelas redes sociais. Mas eu estou aqui hoje, em nome do Mágico, para prestar conta da campanha que nós fizemos da pintura. Já foi prestado aqui em púlpito, mas hoje nós colocamos ali no mural mais detalhado o que foi a pintura, né, o que a gente pôde fazer. Então ali a gente pretendia arrecadar 4.200, nós arrecadamos 5.300 e 1.100 está na conta da Igreja Variação 96, que é o do Mágico. Então o Mágico quer agradecer a todos vocês, ao Conselho, a Deus em primeiro lugar, ao Conselho que sempre nos apoiou e apoiou todos os mágicos que passam pela essa igreja. Agradecer também aos outros mágicos que já passaram com lanche, café, que fizeram que a gente pôde pintar a igreja. Então está lá a prestação de conta no mural, mais detalhado para todos verem, e já estamos preparando a outra prestação de conta para botar também no mural, que é a prestação de conta dos ar-condicionados. Que Deus abençoe todos vocês, que cada vez mais multiplique o que vocês têm e realize os seus sonhos, que vocês possam contribuir sempre com a igreja. Deus Todo-Poderoso abençoe essa igreja, ao Conselho, ao nosso pastor, que sempre nos prestigiou, e aquele abraço forte do Mágico a toda essa igreja que sempre nos colaborou. Muito obrigado. Sua graça
por ti. Graças a Deus. Vamos orar e impetrar a bênção, mas antes só um recado muito importante, tá? Hoje é aniversário da Daniela, aniversário de casamento da Daniela e do Leandro, parabéns, tá? Parabéns, Dani, parabéns, casal. Estou sempre aqui ajudando a gente também aí nas nossas lives. Essa semana foi aniversário do Miro também. Miro, Deus te abençoe, tá? Parabéns. E aniversário do Miguel, essa semana também. Mig, Deus abençoe. Tamo junto, garotinho, tá? Gente, e as meninas? Não, agora não, em março. Ao vivo tem essas coisas. Então, gente, Deus abençoe os aniversariantes, Deus confirme graça e paz, tá? Sobre a vida de vocês e que Deus possa renovar as nossas vidas na alegria e na paz do Senhor. E parabéns aí aos aniversariantes da semana. E se alguém não foi citado aqui também, se sinta abraçado. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa hora em que podemos estar reunidos na Tua presença para Te adorar. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que nos chama a depositarmos toda a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida no Senhor, no Teu Evangelho. Obrigado porque o Senhor já realizou o grande sinal. E é por causa do Teu Evangelho que nós estamos firmes na Tua presença, temos certeza do Teu amor e sabemos que essa boa obra que o Senhor já começou, o Senhor há de completar em breve para a Tua glória. O Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima e o Senhor vai renovar toda a Tua criação. E até aquele dia chegar, Senhor, o dia da consumação de todas as coisas, nos abençoa para que não sejamos uma geração má e perversa, mas sejamos um povo que Te ama, quebrantado de coração, que ouve a Tua voz, que atende ao Teu chamado e vive o Teu senhorio em todas as áreas da nossa vida, para que em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, a alegria e o poder que há no Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, uma alegria aos irmãos e às irmãs que estão presentes também, e uma alegria estar com vocês também que estão nos assistindo em suas casas. Deus abençoe a todos. Deus confirme sobre todos nós uma semana abençoada para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.